Oi, gente, tudo bem? Érica falando. Conforme eu prometi para vocês, eu vou trazer mais informações sobre a E7. Eu hoje quero falar um pouquinho da história da E7, como que ela chegou aqui no Brasil, como que ela atua no mundo e também mostrar um pouco para vocês sobre os pacotes que ela oferece, tá? Hoje eu vou ficar bem focada nos pacotes empresariais, tá? Ela tem outras soluções que são mais voltadas para o público doméstico, mas hoje a gente vai se concentrar aí nos pacotes que são para a empresa, legal? Sobre a E7, né? Então eu quero falar um pouquinho para vocês de um pouco mais de informação sobre essa marca. A E7, ela está há 30 anos no mercado. Então, é uma marca bastante consolidada, sempre com foco em tecnologia. Então, a E7 ela já nasceu com foco em tecnologia e segurança da informação. Ela é a maior fabricante da União Europeia. Então, aí na Europa, extremamente consolidada. Gente, ela tem mais de 1 bilhão de novos usuários ao redor do mundo. Então, assim, é muita gente que confia nessa marca, né? Valores sólidos, e sempre ali a ideia de proteger o progresso. Vou falar um pouquinho aí dos escritórios da E7. A E7 hoje ela tem 23 escritórios espalhados no mundo inteiro, sendo 11 centros de estudo e pesquisa, né, desenvolvimento e pesquisa. Então, assim, é muita tecnologia envolvida, tá? Vai estar aparecendo aí uma imagem da E7 no mundo, mas eu quero que vocês dêem uma boa olhada aí na parte da América Latina. Tem algo muito importante nisso, que é a presença da E7 com o CNPJ brasileiro no Brasil. Isso traz muito mais confiança na marca. Você consegue comprar de uma marca que está realmente fisicamente no Brasil. Além disso, ela conta com um escritório na Argentina e o centro de desenvolvimento na Argentina também. Ah, Érica, mas qual é a diferença disso? Qual é a importância disso? Existem ataques que são típicos da nossa região aqui da América Latina. E ter um centro de desenvolvimento aqui tão próximo e que se comunica com o escritório aqui do Brasil é muito importante. Por exemplo, aqui no Brasil nós temos o Pix. Os atacantes, eles atacam o Pix. Então, de repente, você está trabalhando com uma solução que não tem ideia do que acontece no Brasil ou na América Latina, fica muito mais difícil. Então, essa presença, tanto no Brasil como na América Latina, faz toda a diferença. Tecnologia inovadora que você pode confiar. A gente confia numa marca por quê? Porque outras grandes empresas, outros grandes players atestam que essa solução é uma solução confiável. Então hoje a gente tem aí parceria inclusive com o Google, que ele indica, né, para Google, por exemplo, para Google Play, para o Play Store, a utilização da E7. Então assim são camadinhas, né, que a gente vai colocando. Então hoje, como eu disse, mais de 1 bilhão de novos usuários todos os anos, mais de 500 milhões de dispositivos protegidos ao redor do mundo e a E7 atende mais de 200 países. Então é realmente uma marca bastante consolidada. Agora eu quero falar um pouquinho dos prêmios, né? A gente fala assim, mas premiação, tudo. A E7 é uma das marcas mais premiadas do Brasil. Ela já foi premiada como melhor fornecedor, como melhor produto, com taxas de detecção, baixos falsos positivos, baixo consumo de recursos. E quais são os laboratórios que atestam essa marca? A V-Comparative, nós temos também o Celebs, que atesta a qualidade da E7, mas o que é mais conhecido aí, que é o quadrante do Gartner, né? E nós tivemos aí um acréscimo esse ano, né, de 2025, e a E7 está ali na parte como top players do quadrante do Gartner. Empresas líderes de mercado confiam na segurança de TI da E7. Então, a gente vai ter aqui Mitsubishi,
Alliance, Canon, são marcas mundialmente conhecidas e que usam o E7 e que atestam a sua segurança. Bom, agora nós vamos entrar aqui na parte das soluções corporativas mesmo, né? Quais são os pacotes que a E7 oferece para você. A E7, ela trabalha com uma abordagem multicamadas, ou seja, você vai ter aí desde a segurança endpoint, passando por criptografia, por sandbox, também o XDR. Então, eu vou estar mostrando aí para vocês que os pacotes são incrementais, tá? Princípios da E7: confiabilidade, alta taxa de detecção, baixo impacto de performance e fácil de utilizar. Ou seja, são soluções que o seu time vai ter muita facilidade de utilizar. A E7, ela desenvolveu o E7 Live Sense. É uma marca patenteada pela E7, que é o quê? São as camadas de proteção. Então, nessa imagem aí que você está vendo, nós vamos ter ali a camada de pré-execução, que a E7 protege, a camada de execução e pós-execução. Então, tem a reputação em cache, proteção contra ataques de rede, UEFI scanner, machine learning avançado, proteção contra ataques de força bruta, controle de dispositivos, detecção de DNA, sandbox no produto. Tudo isso aí na camada de pré-execução. Antes mesmo de você dar o boot na sua máquina, a sua máquina já está protegida. Na parte de execução, escudo anti-ransomware, ransomware remediation, script scanner, interface AMSI, scanner de memória avançado, bloqueador de exploit, inspeção comportamental. E na parte de pós-execução, ou seja, né, ali depois que você encerra, o Live Grid, o navegador seguro e o proteção contra bootnet. Vamos falar agora aí do E7 Protect. Tá? O que é o E7 Protect? O E7 Protect é a ferramenta de gestão da E7. Então, quando você compra um pacote endpoint, ou seja, um pacote corporativo, você vai contar com a plataforma de gerenciamento da E7, que ela pode ser usada na nuvem ou local e facilita demais aí o dia a dia da empresa, porque de um único ponto você consegue administrar toda a rede. Bom, vocês estão vendo aí, é o nosso painel do E7 Protect. É através dele que você ou o responsável, o gestor da solução, vai conseguir visualizar todas as máquinas, vai conseguir gerenciar todos os pontos. Daí você consegue fazer a instalação, verificar se teve algum ataque, enfim, tudo através deste painel, que é muito fácil de usar, muito intuitivo. Então, traz aí uma facilitação, né? Então, nós temos clientes aí com mais de 2.000 máquinas e que utilizam o E7 Protect sem nenhum problema, né? E o que é legal é que tá tudo em nuvem hoje, né? Então, você tem a nuvem da própria E7, você não precisa ter uma nuvem própria, e você consegue fazer todo o controle através desse gerenciador, tá? Bom, características do E7 Protect. Instalação flexível, inventário de hardware e software. Cara, esse inventário é muito legal, porque você consegue saber a placa-mãe da máquina, consegue identificar todos os softwares que estão instalados. Então, assim, é um controle total do dispositivo que está ali com o E7. Isso traz muita facilidade para os gestores, né? Para quem está aí à frente da parte de segurança. Relatórios e notificações customizáveis. Cara, nada mais chato do que você ficar recebendo notificação que você não quer, ou então não ser avisado daquilo que realmente precisa. Então, a E7 você consegue fazer relatórios customizáveis, então, ou seja, você precisa entregar aí um relatório dos ataques, do uso da solução, você consegue fazer tanto com os relatórios que já tem na solução, como relatórios que você vai customizar de acordo com o que você precisa. E também a questão das notificações. Você vai conseguir configurar ali o que você quer ou você não quer receber de notificação.
Outro ponto bem bacana é a gestão de dispositivos móveis, ou seja, o MDM. A solução E7 Protect ela já tem o MDM dentro do próprio endpoint. Então você consegue fazer a gestão de todos os smartphones que estão na rua, seja Android ou seja iOS, e consegue inclusive criar listas para ligação, consegue fazer rastreamento, colocar o antifurto. E detalhe, a partir do pacote E7 Protect Advanced, que eu vou mostrar um pouquinho aqui para frente, para cada licença adquirida você ganha uma licença para o celular. Então já fica aí essa vantagem, né? Acaba duplicando o seu parque de licenças. Gente, eu vou falar agora do E7 LiveGuard Advanced. O que é o LiveGuard? O LiveGuard ele é uma proteção proativa contra ameaças nunca vistas. Nossa, como que é isso? O antivírus ele funciona assim, tá? Alguém precisa ser infectado para que as soluções de endpoint, né, as soluções de antivírus, criem uma vacina. Nesse caso, o LiveGuard ele funciona antecipando isso. Ele analisa comportamento e mesmo que essa ameaça nunca tenha sido vista, ele consegue detectar. Então, é aí a mitigação realmente dos ataques, né? Então, assim, a gente sempre fala, 100% dos ataques? Não, mas aí a gente consegue uma taxa bem alta de mitigação dos ataques, tá? Mesmo que esse ataque nunca tenha ocorrido, ou seja um zero day, a gente consegue proteger a sua rede. Detecção baseada no comportamento. E o que seria essa tecnologia de sandbox baseada em nuvem? É o seguinte, quando a E7 percebe que tem um ataque, mas esse ataque ele não é conhecido, ele nunca foi detectado antes, pode ser ou não, porque ele é baseado em comportamento. Se tem algum aplicativo, alguma aplicação que está querendo, por exemplo, desinstalar o antivírus, se espalhar pela rede, são comportamentos clássicos de um ataque. Então, a E7 vai determinar isso, vai identificar isso, vai tirar essa aplicação ou esse pacote da sua máquina, da sua rede, vai levar para uma rede externa da E7, vai fazer a varredura e se tiver que acontecer alguma coisa, vai ser lá fora, não vai ser na sua rede. Então, isso é algo bastante importante e isso acontece assim, em milésimos de segundos. Você não vai ter nenhum comprometimento com relação ao desempenho das suas máquinas, tá? Você vai estar vendo aí um novo slide que está falando que todas as amostras, né, desses ataques, elas são detalhadas naquela console que eu mostrei lá no início. 99% das amostras são analisadas em menos de 5 minutos. Na verdade, a grande maioria é analisada em segundos, mas tem alguma outra aí que pode chegar a 5 minutos, mas assim, é muito raro, tá? E ela é customizável via políticas, ou seja, você consegue criar políticas de detecção ou não, de acordo com aquilo que fizer sentido para a sua rede. Agora você está vendo aí passar o slide do E7 Full Disk Encryption. Como eu falei, a E7 ela trabalha com proteção em camadas, né? E o E7 Full Disk Encryption é a criptografia da E7. A criptografia da E7 ela é própria, gente. Ela não é baseada no BitLocker, por exemplo, como a maioria das soluções, tá? É uma criptografia que nunca foi descriptografada, muito segura e que já está dentro do pacote da E7. Falando aí um pouquinho das características, as principais características do Full Disk. Ele é uma segurança pré-boot, ou seja, antes mesmo ali da inicialização. Isso significa que se alguém roubar o seu notebook, roubar o seu computador e tirar o HD e colocar num outro dispositivo, mesmo assim ele não vai conseguir entrar, porque a encriptação é pré-boot, tá? É uma criptografia completa do disco total, ela tem uma cobertura entre as plataformas, ela é gerenciável, ou seja, através daquele painel de gerenciamento que eu mostrei, você consegue fazer o controle da criptografia, o que é muito legal, porque pode acontecer de alguém esquecer a senha, enfim, ter algum problema nesse sentido.
e ali através da própria console você consegue resolver isso sem maiores problemas, tá? Configuração remota de políticas de senha, que eu tô falando, né? A grande maioria dos clientes fica, ai, mas se alguém perder a senha, você consegue remotamente resolver isso, tá? Você consegue bloquear, invalidar ou limpar senhas, caso você não queira realmente que o funcionário, alguém tenha acesso. São todos os produtos são gerenciados para aquela console e o suporte Synchronous novo, tá? Eu vou falar de outro produto que está dentro dos pacotes da i7, tá? Que é o Cloud of Security. O que é o Cloud of Security? É uma proteção adicional para aplicativos, ou seja, Google Workspace e Office 365. Tá, essas soluções já têm sistema de segurança, porém, a gente sabe que essas ferramentas, elas não são focadas em segurança. Então, a gente oferece uma camada adicional de segurança, inclusive com controle de spam muito mais apurado, tá? Então, vale a pena instalar. E as principais funcionalidades são anti-spam, anti-malware, anti-phishing, anti-spoofing, detecção de homóglifos, nossa gente, que palavra difícil, sandbox em nuvem, painéis e notificações, multi-tenancy, ou seja, você consegue ter aí o gerenciamento de vários tenants, tá? Gerenciamento e quarentena de e-mail, política de automação e implementação rapidíssima em menos de 5 minutos. Eu vou falar aqui um pouquinho da efetividade do ECOS, né, que é o E7 Cloud of Security. São mais de 920 mil ameaças de e-mail, 75.820 milhões de spams capturados, 813 mil e-mails de phishing bloqueado e 110 mil ameaças relacionadas a e-mail que são originadas ali do OneDrive, SharePoint, Teams e Google Drive. É isso que eu falo. Muitas das vezes a gente acha, meu arquivo tá ali na nuvem, ele tá seguro. Nem sempre. Essa proteção adicional ela vale bastante a pena. Chegamos agora no módulo de vulnerabilidades e patch management. O que é esse módulo, né? Ele vai fazer uma varredura e um controle da atualização de patches e vai trazer para você um relatório de vulnerabilidades. Tá? Então, isso é feito automaticamente, você consegue criar políticas para isso. É uma funcionalidade super legal do pacote da i7, porque facilita também, né? Então, aqui a gente está buscando facilitar o seu dia a dia. Então, para que você não tenha que ficar avaliando manualmente o que precisa ser atualizado ou não, com esse módulo você já consegue fazer. Vamos avançando aqui um pouquinho, a gente chega no quê? No E7 Inspect. Lembra que eu falei lá de EDR? Não sei se vocês conhecem o que é um EDR, o que é um XDR, né? Então, é uma solução que ela vai fazer todo um mapeamento dos ataques e vai conseguir trazer informações muito precisas de onde surgiu esse ataque. E também você consegue fazer uma automação para que esse ataque não se espalhe na sua rede, tá? Ele vai trabalhar com detecção, ou seja, ele vai achar as anomalias maliciosas. Ele vai trabalhar com visibilidade. Então, o que foi afetado? Quando aconteceu? Como aconteceu? E a resposta, ou seja, você vai bloquear ou remover essa ameaça. Tá? Então, é aí que o E7 Inspect ele entra, tá bom? Com o E7 Inspect, você consegue ter uma visibilidade completa dos endpoints. Se é um ataque sem arquivo, qual é a causa raiz desse ataque? Se teve uma movimentação bilateral, ou seja, se esse ataque ele quis se espalhar aí pela sua rede, quais foram os dados afetados e quais técnicas o atacante utilizou. Ou seja, você consegue ter dados para corrigir e manter a sua rede protegida. E a telinha do E7 Inspect, ele é bem parecido com o E7 Protect, tá? Ele trabalha em conjunto, então você consegue navegar de um para o outro e consegue tirar relatórios de um e do outro, tá? Então,
não vai precisar de ter uma outra console. Você, mas eu preciso ter uma outra console. Não, ele aparece separado, mas você consegue navegar de um para o outro. E7 Security Authentication. Já que a gente está falando de todos os produtos, não podemos deixar o nosso famoso ESA de fora, né? E o ESA nada mais é do que uma autenticação multifator, né? Ele é um token, tá? Mas aqui é um token, e o seu técnico os seus funcionários. Eles vão precisar de um token para acessar o seu servidor de forma remota ou também para aplicações. Então, você tem uma aplicação que você quer colocar uma camada a mais de proteção com o duplo fator de autenticação, é possível também, tá? Através do Secure Authentication. E compra a E7, só um adendo aqui, a E7 ela vende esse produto separado, tá? Então, se você quiser comprar somente o token, é possível, ele tem um gerenciador dele, mas ele também pode ser adquirido através do pacote Elite da E7. Isso é bacana, porque daí você só tem um gerenciador mesmo, tá? E quais são os casos de uso, né, A gente fala ESA, tá, gente? Então, é E7 Secure Authentication. Ele serve para fazer login no computador físico ou virtual, login via RDP, webmail, CRM, enfim, qualquer aplicação que você tenha, então você consegue utilizar esse token para garantir a segurança. Autenticação da VPN, então você tem funcionários na rua que acessam a sua rede através de VPN, você consegue ter esse controle, tá? Login em ferramentas de armazenamento, enfim. É um token muito seguro, muito fácil de utilizar e com gerenciamento direto pelo E7 Protect, que é o gerenciamento da E7. Ele funciona, gente, com token físico, ou seja, você consegue ter um tokenzinho físico ou no smartphone, tá? Para poder receber ali a liberação. Não precisa de um novo hardware, então não precisa de instalar nada na sua rede para que você utilize. Ele tem o gerenciamento remoto, autenticação via push, ou seja, você não precisa depender aí da internet, e também uma configuração muito rápida, em 10 minutos você já está usando a ferramenta. Estou mostrando aí para vocês agora os pacotes que a E7 disponibiliza, tá? Hoje a gente tem alguns pacotes que também incluem os serviços, tá bom, da E7, mas hoje eu vou apresentar aqui para vocês os pacotes que não tem ainda incluso o serviço, que é o E7 Protect Entry, que é o nosso primeiro pacote, tá? Então, você vai começar por aí, ou você pode começar pelos outros também, tá? Não é necessário, preciso ter o Entry para poder ter o Advanced? Não, você pode comprar o Advanced, ou o Complete, o Enterprise, você pode ir direto naquilo que você precisa, tá? Mas, como vocês podem ver aí, o E7 Protect, ele já tem a console de gerenciamento, tá? O Protect Entry, ele tem proteção para endpoint e proteção para servidores. Ele também tem o MDM, tá? Só que para cada licença que você comprar, cada smartphone que você proteger, vai consumir uma licença, no caso do Entry, tá bom? Então essa que é a diferença. Mas já no Entry, você já tem também o inventário de hardware, inventário de software, gerenciamento em nuvem, tudo aquilo que eu vinha falando para vocês já tem no Entry, só que tem essa diferença aí com relação ao MDM, tá? E7 Protect Advanced. O Advanced, ele é o Entry com as camadas adicionais, que são o Sandbox em nuvem, que eu falei para vocês lá no início, a criptografia de disco, que eu também já expliquei, e o Mobile, como eu falei, cada licença que você compra, você ganha mais uma licença. Nós temos também aí agora o E7 Ransom Remediation, ele está em amarelinho aí, vou dar uma explicada no que significa isso. Caso você venha sofrer um ataque de ransom, ele consegue trazer cópias dos arquivos que foram criptografados, tá? Tem aí algumas exceções, mas basicamente é isso, tá? É um backup de segurança. Passando para o outro pacote, a gente vai ter o E7 Protect Complete. Mais uma vez, é a mesma configuração do Advanced, acrescido do ECOS, que é aquela proteção para aplicativos, e a gestão de vulnerabilidades e patches. Tá? Então, você já vai ter mais camadas de proteção. Então, essa é a ideia, tá, com o E7.
A ideia é que cada pacote vá sendo incremental. Porque às vezes você compra sei lá, o Entre, e aí você identifica que na sua empresa precisa de mais proteção, precisa de mais camadas, faz sentido, você consegue fazer o upgrade para outros pacotes sem problema, tá? Você consegue transitar dentro desses pacotes e ter mais camadas de proteção e aplicando isso ao longo do uso, tá? Aqui nessa imagem está aparecendo o E7 Protect Enterprise. O que é o Enterprise, tá? Ele é um intermediário entre o E7 Protect Advanced e o Elite, tá? Então ele seria como se fosse o Advanced acrescido daquele EDR que eu comentei, tá? Então assim, ele é o Advanced com o nosso EDR, tá? Então ele não vai ter aí a proteção para Office 365, nem a gestão de vulnerabilidades, porque assim, a gente acredita que cada situação, que cada cliente tem uma situação específica. Então, às vezes, você não precisa contratar o Elite, que tem todas aquelas ferramentas, se para a sua realidade não faz sentido. Então, a E7 criou esse pacote que ele é mais customizável, tá? E agora a gente vai para o último pacote, que é o E7 Protect Elite, que tem todas as ferramentas da E7, incluindo o duplo fator de autenticação, tá? Lembrando que o duplo fator de autenticação, que é aquele token, a criptografia de disco, são vendidas separadamente, tá? Então, caso você não tenha o E7 instalado e queira utilizar somente essas ferramentas, é possível contratar elas aí em separado. Vamos seguindo aqui para o final da nossa apresentação. E eu quero pedir para vocês, se vocês tiverem alguma pergunta adicional, quiserem saber um pouco mais a respeito dessa proteção, por favor, deixem aqui nos comentários, a gente vai responder para vocês. Se vocês tiverem interesse também em testar, né, a ferramenta na empresa de vocês, na rede de vocês, a gente consegue disponibilizar até 30 dias gratuito e com a consultoria, com a nossa consultoria, ou seja, no final desses 30 dias a gente vai conseguir entender qual é a sua real necessidade e sem custo nenhum, não precisa de cartão de crédito, de nada, você vai conhecer a nossa ferramenta de forma gratuita e com o apoio da nossa equipe. Então, deixa aí as perguntas, se precisar entrar em contato, a gente fica à disposição. E é isso, gente.